agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, amém? É bom, de todas as coisas nessa vida, a melhor coisa é nós estarmos na casa do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, eu vou ler alguns versículos para os irmãos, livro de Marcos, aleluia, louvado seja Deus. Marcos capítulo 5, aleluia, do versículo 25 em diante, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Marcos capítulo 5, do versículo 25 em diante, eu já vou estar lendo para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Repete comigo, irmãos. Tocou na sua vestimenta. Tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que se tinha acontecido, o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste mal. Amém? Uma palavra da parte do Senhor que Deus colocou no meu coração para passar para os irmãos, uma passagem bem conhecida, e eu queria colocar um tema nessa mensagem nesta noite, que a solução está em Jesus. Não importa o problema ou a dificuldade que nós estamos passando, o que venhamos a passar, mas nós temos que entender que a solução para tudo em nossas vidas, ela está em Jesus. A Bíblia diz o seguinte: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? A situação dessa mulher era muito complicada, em vários sentidos, pela época que ela vivia. A primeira situação que eu vejo nesse texto é que essa mulher era uma mulher que não tinha identidade. Ela tinha um nome, ela tinha um sobrenome, mas a palavra de Deus ela não nos revela isso. Em outros textos, se nós lemos em Marcos e também em Lucas, tem a passagem sobre a vida dela, mas não se comenta o nome dela. E nós vemos que essa mulher, ela viveu numa época muito complicada, porque naquela época, a mulher para os judeus, ela era uma pessoa que não tinha valor. Outro problema que existia, a mulher, quando ela ficava nesse tempo, nos dias que ela tinha menstruação, que nós sabemos que o ciclo da mulher é de 5 a 7 dias, nós vemos que essa mulher, ela passou por esse tempo. Talvez quando chegou a 12 anos de idade, que ela saiu da infância, e começou a crescer e veio a passar por essa situação, e a Bíblia fala que era de 5 a 7 dias, e nós vemos que aqui
ela continuou tendo essa hemorragia. E a situação dela foi ficando complicada, porque nós sabemos que de 5 a 7 dias, para o judeu, a mulher era considerada impura, e ela tinha que ficar separada. Ela tinha que se separar das pessoas, do marido, de todo mundo. Segundo a história, fala que as roupas dela, a roupa de cama era tirada, era lavada, roupas pessoais eram até queimadas, por causa da situação que essa mulher estava vivendo, como de outras pessoas também, outras mulheres da época. Só que acontece o seguinte, nós vemos aqui no texto que eu li, que essa mulher era uma mulher que ela tinha condições, que era uma mulher que tinha condições financeiras, era uma mulher rica, inclusive, a Bíblia relata que ela tinha gastado todos os bens, todo o dinheiro, toda a condição que ela tinha, ela gastou tentando resolver o problema dela. Só que nós vemos aqui que ela gastou dinheiro com médico, ela usou tudo que ela tinha para tentar resolver o problema dela. Só que nada resolvia. Buscou solução com vários médicos, mas todo o conhecimento humano que existia na época não poderia resolver o problema dela. Talvez, se a gente for fazer uma analogia, uma comparação aos dias de hoje, a você que entrou aqui na igreja, talvez eu não conheço o seu problema, se você tem uma enfermidade, se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, eu não sei o que você está precisando. Talvez você já tenha usado de várias situações, de vários momentos para tentar resolver isso, mas pelo conhecimento humano, é impossível resolver. Quantos nós ouvimos dizer que às vezes procura solução em vários lugares, mas não encontra. E nós sabemos que a solução para nossas vidas, ela está em Jesus. E aqui, nesse texto que eu li, essa mulher, ela já havia 12 anos que ela estava com essa enfermidade. Eu já falei para os irmãos, já tinha gastado tudo. Só que do versículo 27 em diante, nós vemos aonde começou a mudar a vida dela. E aonde começou a mudar nossas vidas também. A partir do momento que nós tomamos uma decisão de servir a Jesus, de servir a Cristo. A Bíblia ela nos diz o seguinte, que no mundo, que não seria fácil, que no mundo nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo. E do mesmo jeito que Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também. Eu sempre gosto de falar assim, a Bíblia diz o seguinte, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E nós temos, o cristão ele tem que guardar essa esperança, saber que Deus ele trabalha nas nossas vidas. Mesmo no silêncio, mesmo quando a gente olha e não vê uma solução, nós temos que acreditar que Jesus ele está no nosso barco. Que Jesus é o único que pode resolver a nossa situação. E o que Ele mais quer é fazer com que nós sejamos felizes. Por isso que Jesus me chamou, me comissionou para fazer a obra de Deus, chamou a cada um dos irmãos para ser um vencedor em Cristo Jesus. Agora também nós temos que entender isso, que toda vitória do cristão, existe um caminho a ser trilhado. E eu sei que talvez você possa estar começando a passar por alguma prova, pode estar caminhando no meio dela, ou pode estar finalizando esta prova que você está passando. Talvez o deserto que você está passando, você não consegue ver uma solução. Mas eu tenho para dizer para os irmãos nessa noite, que deserto nunca foi lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. E se você está passando por esse deserto, você vai chegar ao lugar seguro. Basta acreditar, confiar e continuar caminhando. Porque Deus é fiel em suas promessas. Amém? Outra situação que eu vejo nessa passagem é que essa mulher, ela gastou tudo que tinha, é isso? Tinha dinheiro, tinha condições,
E ela chegou numa situação que ela não tinha mais nada. Só que, como eu falei para os irmãos, no versículo 27, diz assim: ouvindo falar de Jesus, ela foi atrás dele. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Louvado seja Deus. Aqui eu vejo uma chave, irmão. Uma chave para nossas vidas. É a gente tocar em Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a nossa carne, ela limita contra o Espírito. Existe uma luta muito grande entre o Espírito e a carne. E nós temos que procurar, eu sempre falo isso, mas é importante, que o cristão, ele tem que ver segundo o sobrenatural. Por isso que às vezes, se nós deixarmos nos levar pela carne, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós olhamos segundo o Espírito, aí nós vamos conseguir ver as grandezas que Deus vai fazer em nossas vidas. Porque Ele é poderoso. Eu lembro, Deus está me incomodando para falar isso nessa noite, mas eu lembro quando eu me converti, há uns 20 e poucos anos atrás. Eu trabalhei na Polícia Militar 28 anos e meio, aposentei, para a glória de Deus. E eu lembro que quando eu me converti, eu não gostava de cristão. E aí aconteceu o seguinte, eu perdi minha mãe com 5 anos de idade, uma família de 8 irmãos, cada um foi pegando o seu rumo na vida. E eu lembro que eu namorava com a minha esposa, nós estávamos, casamos, e aí minha irmã, ela entrou em contato comigo, uma das minhas irmãs, e disse o seguinte, falou: Reginaldo, nós temos que ir no hospital ver seu irmão. Eu tenho um irmão chamado Pedro, que seu irmão, ele está entre a vida e a morte. E eu falei, tá bom, nós vamos. E eu lembro que naquele dia, eu fui com ela no hospital, e eu cheguei no Hospital Liberdade, lá em São Paulo, e eu fui ver meu irmão. E eu cheguei, e eu lembro que naquela época eu estava começando a caminhar na presença de Deus. Nós tínhamos passado por uma situação bem complicada, porque a minha vida sempre eu trabalhei, minha esposa era bancária, nós trabalhávamos, construímos nossa casa, e quando nós casamos, aí começou o plano de Deus e a obra de Deus em nossas vidas. Eu lembro que eu cheguei no Hospital Liberdade, lá em São Paulo, e quando eu entrei no quarto para ver meu irmão estava irreconhecível, pesando 30 quilos, usando fralda e com tumor na cabeça. E o médico, fomos consultar o médico falou o seguinte: não tem mais o que fazer, ele vai morrer e ele não vai viver. E naquele dia, irmãos, eu entendi que a última palavra é de Deus. E eu quero falar isso para os irmãos nessa noite. Não importa a situação que você está passando, não importa o momento da vida que você está passando, mas eu tenho certeza, a última palavra ela é sempre de Deus. E naquele dia, irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei ao céu, olhei para o céu e falei: Deus, se o Senhor é um Deus que os crentes falam, que cura, que salva e liberta, eu quero esse Deus. E aí eu lembro que eu comecei a orar, a jejuar, buscar a Deus, e de repente o quadro, a situação do meu irmão foi modificando. Passou uma semana, ele estava na UTI, saiu da UTI, foi para um quarto normal. Passou um mês, irmão, eu lembro como se fosse hoje. Na época eu tinha um Monza, e eu lembro, eu parei meu carro na frente do Hospital Liberdade, e meu irmão saiu andando e curado para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E é através dessas situações, irmãos, que vão acontecendo na nossa vida,
é que vai fazendo com que nós cada dia mais amamos esse Jesus, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é nas nossas vidas. E nós passamos por muitas coisas nesse tempo, servindo a Deus, e eu glorifico a Deus porque eu posso falar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E foi passando o tempo, aí nós fomos nos fortalecendo na presença de Deus, fomos passando por outras situações. Às vezes a gente olhava e falava, como que eu vou conseguir vencer isso? Como eu vou conseguir vencer essa barreira, essa dificuldade? E eu sempre buscando ao Senhor. E Deus dando condição, dando força, eu e minha esposa lutando junto. E eu glorifico a Deus porque até hoje estamos firmes com o Senhor. E aí a vida foi continuando, as coisas foram acontecendo. E aí, no ano de 2002, eu trabalhava na viatura, na rua, dirigindo. E eu, na terça-feira, eu estava num culto na igreja. Na época eu era diácono. E eu lembro que uma irmã, ela veio até mim, Deus usando ela em profecia. Ela falou algumas coisas para mim sobre o ministério. E ela falou o seguinte para mim, falou, irmão, eu não te conheço, mas Deus manda falar por irmão, que por esses dias, Deus vai dar um livramento de morte para você. Aí eu falei amém, eu não conhecia ela, mas eu falei amém, irmã. E eu lembro que passou a semana, passou a quarta, isso foi na terça, passou na quarta, quinta, sexta, no sábado à noite, eu mais dois, um pastor, mais um outro irmão, nós fomos um monte orar, e no domingo de manhã eu chegava de madrugada, porque eu saía e ia orar no monte, de madrugada eu ia para o trabalho, descansava um pouco até dar um horário de trabalhar, colocava farda e ia trabalhar. E nesse dia, eu lembro até hoje, era um domingo, tranquilo, sossegado, que normalmente o domingo, a semana sempre é corrida, mas o domingo é mais tranquilo. E eu me encontrava na Avenida Industrial, acho que alguns conhecem, aqui em Santo André. Estava dirigindo a viatura. E eu lembro que eu estava andando devagar, pela direita, patrulhando, fazendo patrulhamento. Quando de repente, encostou um carro do meu lado, uma Paraty Turbo, prata, eu lembro até hoje. Ela encostou do meu lado, o passageiro do carro arrancou o pino de uma granada e jogou dentro da viatura que eu estava dirigindo. Eu lembro que a granada, ela passou por mim, Deus não permitiu que ela nem batesse no meu rosto, porque se batesse no meu rosto ia machucar, e ela bateu no joelho do outro colega, que estava fora dos caminhos do Senhor, e ela encaixou dentro do porta-luva. Tinha uma prancheta, que a gente costumava usar para fazer ocorrência, uma caneta nela, e a caneta travou essa granada, dentro do porta-luva. E a granada não explodiu para a glória de Deus. Aleluia. Então, eu só tenho a glorificar a Deus, porque Deus, Ele é poderoso, pelo amor que Ele tem por nossas vidas. E eu lembro que a Polícia Militar abriu um inquérito na época, perguntando por que essa granada não explodiu. Mas nós sabemos por quê. Porque Deus é nas nossas vidas. E do mesmo jeito que Deus fez milagre na minha vida, eu creio que Deus, Ele já fez e vai fazer milagre na sua também. Amém? Basta ficar firme na presença de Deus, porque Ele é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. Amém? E aqui nesse versículo eu vejo que essa mulher, ela já não tinha mais condição nenhuma. Porque pelo tempo que ela via com esse fluxo de sangue, eu entendo que ela já era uma pessoa anêmica, uma pessoa que tinha fraqueza. Mas nós vemos uma qualidade importante na vida dessa mulher que serve para nossas vidas hoje, também como uma chave. É a perseverança e a vontade de viver. E hoje nós vemos que muitos cristãos, principalmente dentro da igreja, às vezes passam por alguma dificuldade e já começa a ficar desanimado, abatido. Não tem mais vontade de vir para a igreja, não tem mais vontade de servir a Deus. E Deus, Ele não quer isso, irmão. Ele não quer isso, Ele quer que cada vez mais nós venhamos
a servir a Deus, a vir na casa dele. Porque quando eu vejo a pessoa falar avivamento, eu sempre oro por isso. Venho nas orações de terça-feira e sempre oro para que o avivamento que aconteceu lá na Rua Azusa, o avivamento da Colômbia, o avivamento ele venha para nossas vidas. E avivamento, irmãos, quando se fala em avivamento, o avivamento, o que significa avivamento? Avivamento é busca constante, irmão. Quer saber se o irmão é avivado? Venha nos cultos, de terça, de domingo, sempre esteja nos trabalhos da igreja, isso é avivamento. Então isso é um avivamento para nossas vidas. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais Ele nos abençoa. E aqui eu vejo que essa mulher, ela tinha vontade de viver. E é isso que nunca o cristão ele pode perder. É a vontade de viver e acreditar que Deus vai fazer. Talvez hoje você está olhando e fala, Senhor, eu não estou vendo nada. Mas Deus abre meus olhos espirituais, fecha meus olhos carnais e abre meus olhos espirituais, para que eu veja a vitória. Porque às vezes a luta das vidas são tantas, que a gente não consegue enxergar, irmãos. Enxergar o projeto que Deus tem para você. Se você está passando uma dificuldade hoje, alguma coisa hoje, é porque Deus quer te ensinar. Esse deserto que você está passando, ele vai terminar. E você vai cantar o hino da vitória. Porque Deus, Ele é fiel. Como Ele foi na minha vida, Ele é fiel na sua também. Amém? Aqui então nós vemos, irmão, que essa mulher, ela tinha, mesmo anêmica, com todos os problemas já, para o mundo, sem condições nenhuma. Mas ela ouviu que Jesus estava na cidade. E a Bíblia fala que ela fala assim, ó, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela, se a gente for analisar, ela rompeu todos os obstáculos para a época. Uma mulher que era rejeitada, mas ela rompeu todos os obstáculos para chegar diante do Senhor. E aqui fala o seguinte, o 28, porque ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E ela saiu, irmão, rompeu todos os obstáculos que ela tinha, todas as dificuldades, fraqueza, o desprezo da sociedade, e ela foi até Jesus. E aqui o versículo 29 diz o seguinte, e logo, quando ela tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia diz que o milagre aconteceu. A Bíblia fala que se secou a fonte do seu sangue. Então a hemorragia, o problema, a enfermidade que ela tinha, há 12 anos, que para a medicina humana seria impossível, só dela tocar nas vestes de Jesus ela foi curada. Isso é uma chave também que nós vemos para a nossa vida. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu vou tocar e Jesus vai me dar a vitória. Amém? Aí, aqui, continuando lendo o texto, Jesus ele estava andando, ela veio e tocou nas vestes dele. Quando ela tocou, ele parou. A Bíblia fala que ele parou. E ele olhou para os discípulos e ele falou, quem me tocou? Aí os discípulos ficaram meio assim, falou, Senhor, mestre, mas a multidão aperta, tantas pessoas aqui, e o Senhor vai perguntar quem me tocou? E Jesus, ele falou assim para os discípulos, alguém me tocou, porque o toque foi diferente. Por isso, que é bom, irmãos, a gente está na presença de Deus. Tocar em Jesus, acreditar que Ele vai fazer, porque Ele é poderoso. E a Bíblia fala que operando o Senhor ninguém pode impedir. Se Ele falou que vai fazer, irmão, não duvide, creia, porque Deus é poderoso. E os discípulos perguntaram, mas Senhor, tanta gente apertando, por que o Senhor está perguntando quem me tocou? E Jesus falou assim, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim, saiu o poder dEle. E o poder dEle transforma, cura, liberta, faz milagre. O poder de Deus, a presença de Deus, ela que muda a situação onde não tem.
como você achar uma solução para o seu problema. Aleluia. Aí diz mais, e disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, essa mulher que estava com a enfermidade, mas não estava mais porque foi curada, ela sabia o que tinha acontecido com ela, porque ela tinha sido curada. E tremendo, a Bíblia fala que ela se aproximou e se prostrou diante do Senhor. E ela disse toda a verdade, tudo o que tinha acontecido com ela. Aqui não relata, mas talvez ela tenha falado: Senhor, eu passei por tanta dificuldade, tanta humilhação com essa enfermidade, gastei dinheiro, o dinheiro que eu tinha, gastei tudo que eu tinha. E só pelo fato de eu ter ouvido o Senhor falar, o Senhor está aqui na cidade, e eu ouvi falar que se eu chegasse ao Senhor, que o Senhor podia resolver meu problema, eu vim até o Senhor e toquei, e fui curada. Que bênção, irmão. E aqui diz que Jesus, ouvindo ela falar, ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Amém? Foi curada porque acreditou, irmãos. E essa é uma chave muito importante para nossas vidas. Nós temos que acreditar, irmão. Não duvidar, porque a Bíblia fala que quem duvida é comparada à onda do mar, que ela vem e ela volta. Mas quando a gente acredita, irmão, as coisas acontecem na nossa vida. No ano de... Logo depois que eu já tinha ido, Deus já tinha, em 99, eu tinha me levado para os Estados Unidos. E eu gosto de falar isso, porque isso é milagre na vida da gente. Nós sabemos que a glória é para Deus. Quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, e que eu fui pegar o visto, seria impossível, irmão. Aos olhos humanos seria impossível. Mas eu lembro até hoje, que era um dia frio, e eu tinha ido no consulado americano com a minha esposa. Nós já tínhamos a promessa de ir para a América. E eu lembro que eu estava num culto num lar, e Deus usou uma irmã para falar com a gente. Falou: irmão, eu não te conheço, mas Deus vai te levar para outro país. E eu falei: amém. Era novo convertido, não entendia muito, mas eu falei: amém. E aí o que aconteceu, irmãos? No ano de 99, eu fui no consulado com a minha esposa. Eu lembro que era uma época de frio, e tinha várias pessoas na fila, porque lá antes de você passar no cônsul, você fazia uma triagem antes de ir até esse cônsul. Eu lembro que eu cheguei naquele lugar e tinha várias pessoas falando, escritores, um monte de pessoas, e eu estava em paz, porque eu falei: Senhor, se for da tua vontade de eu ir viajar, o Senhor vai me encaminhar, o Senhor vai enviar, vai preparar tudo. E eu lembro que eu cheguei na hora que eu cheguei na frente do guichê, a mulher olhou para mim, olhou para minha esposa, aí ela perguntou para mim, falou assim: é sua esposa? Aí eu falei: sim. Aí essa mulher que fazia parte do consulado lá, ela olhou e deu um sorriso para nós. E ela falou assim: irmão, ela falou assim para mim: pode ir embora, e volta daqui 2 dias. Aí eu olhei, eu não entendi nada, eu sei que eu saí glorificando a Deus. Porque se ela mandou embora e volta depois de 2 dias, eu falei: deu tudo certo. Aí depois de 2 dias, irmão, nós voltamos para buscar o passaporte. E não era um só, porque não era um visto, era 3. Era eu, minha esposa e minha filha. E depois de 2 dias eu voltei lá no consulado. E para a glória de Deus nós recebemos o primeiro visto para os Estados Unidos, 10 anos, para a glória de Deus. E aí eu lembro que eu fui, logo depois eu ganhei a passagem para ir para lá, porque eu não tinha condições na época. Eu tenho uma irmã que mora lá já há 17 anos nos Estados Unidos, e ela tinha feito convite, não conhecia minha filha ainda, que era pequena. Eu sei que nós fomos, foi uma bênção de Deus. Deus preparou tudo, coisas lindas que Deus fez nas nossas vidas, usou as nossas vidas lá, ganhamos almas para Jesus naquele lugar. E aí nós voltamos. Aí depois nós tivemos mais 2 situações que nós voltamos para os Estados Unidos. E a última vez que eu voltei, que foi,
logo depois que eu me aposentei, eu fiquei morando 1 ano lá nos Estados Unidos. Lá em Michigan, na cidade de Grand Rapids. Eu sei que talvez esse vídeo vai no ar, alguns irmãos de lá vão ver. Quero mandar um abraço para todos, eu amo todos em Cristo. E foi um dos melhores anos da minha vida, irmão. Eu congreguei numa igreja lá, chamada Grand Rapids Feast, e lá eu pude ver a mão de Deus nas nossas vidas. Porque em tudo Deus nos abençoou naquele lugar. Eu lembro que eu morei na casa do meu irmão uns 2 meses. Aí logo depois Deus preparou um apartamento para a gente. Deus é tão bom, irmão, que quando eu cheguei num dia lá, no outro dia já estava trabalhando. Aí eu mudei, fui para um apartamento, comecei a morar num apartamento, era um pouco longe da igreja, mas eu tinha 2 irmãos, né, que eram mexicanos, que moravam próximo à minha casa, ao apartamento que eu morava, e sempre nos dava carona até a igreja, porque lá tudo é um pouco longe, né? É muito grande lá, mas tudo é longe. E eu peguei e eu cheguei por irmão no domingo na igreja. Eu falei, irmão, lá o culto de domingo era de manhã. E eu falei por irmão assim, irmão, eu preciso de um carro, porque para vir para a igreja e é muito longe. Ele falou, tudo bem, irmão, eu vou verificar se eu consigo algum carro por irmão e eu vou procurar o irmão. Eu falei, amém. E nisso, isso foi no domingo. Aí eu lembro que na segunda-feira eu estava em casa, por volta das 19 horas, esse irmão, ele ligou para mim e falou, Reginaldo, você está em casa? Eu falei, estou. Ele falou, eu estou indo aí. Aí eu lembro que ele foi até em casa, e ele chegou, eu fui lá fora, ele trouxe um carro, uma Blazer, uma Tri-Blazer, coisa mais linda, preta, tudo completa, 4 portas, automática, que os carros lá são muito bons. E eu olhei o carro, ele falou, você gostou do carro, irmão? Eu falei, gostei. Eu falei, gostei, carro lindo, muito bom, mas eu preciso saber o preço dele, para a gente poder comprar. Aí o irmão olhou para mim e falou assim, irmão, esse carro não é para vender por mão, esse carro eu estou dando por mão, é um presente de Deus por mão. Aleluia, Jesus. Eu sei que Deus é fiel, irmãos. Ficamos lá 1 ano, congregamos com o carro, Deus nos abençoou, e foi muito bom, irmãos. E uma coisa que eu tenho a dizer aos irmãos, que vale a pena a gente perseverar, a gente ficar firme com Jesus, não pelo que Ele vai dar, mas pelo que Ele é nas nossas vidas, e pela segurança que nós temos no Senhor Jesus, porque o único que pode nos dar segurança é Deus. E eu quero finalizar nessa noite, essa palavra, com um versículo bem conhecido da palavra de Deus, todos conhecem, mas em João diz assim, João 14:6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Aqui, se a gente for fazer um resumo dessa leitura, dessa passagem, desse milagre que aconteceu na vida dessa mulher, porque eu tenho certeza daquele momento em diante, quando ela recebeu o milagre dela, a vida dela mudou completamente. E se a gente for verificar, ler algumas passagens do Novo Testamento, muitas vezes a gente via que Jesus falava assim, vai e não conta para ninguém. Mas aqui nós vemos que a situação dela foi pública, para que as pessoas que soubessem da enfermidade que ela tinha, já não ia mais duvidar, ia saber que realmente ela estava curada. E a partir daquele momento, a vida dela mudou completamente. E Deus fez um milagre na vida dela. Então eu termino nessa noite com essa passagem. João 14:6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa mulher, ela estava sem um caminho. Porque ela estava com enfermidade incurável aos olhos humanos.
Essa mulher, ela não conhecia a verdade, porque ela vivia totalmente separada de tudo e de todos. E quando ela encontrou Jesus, ela estava morta, mas ela recebeu a vida. Amém? Então quando ela encontrou Jesus, ela encontrou o caminho, porque Jesus é o caminho. Ela encontrou a verdade, porque Jesus é a verdade. E ela encontrou a vida, porque Jesus é a vida. E Jesus é a vida que veio nesse mundo para nos trazer vida a nós. Vida e vida é abundância. E a Bíblia fala o seguinte, que o que olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor, você vai receber ainda coisas grandes da parte dEle, para que Ele seja glorificado. Amém? Vamos colocar em pé? Louvado seja Deus.